Vivemos numa era onde os semicondutores se tornam numa necessidade de muitas indústrias, onde cada vez mais dependemos de circuitos eletrónicos no nosso dia-a-dia. E por isso importa analisar aquela que é a empresa líder de mercado no processamento digital de sinal, sendo mesmo responsável pelo primeiro transistor comercial e pela primeira máquina calculadora portátil. Assim que vamos a isso. Olá e sejam bem-vindos a mais um episódio do canal Dividendos. Ainda te lembras de andar a escolher uma calculadora durante o ensino básico? No meu tempo era entre uma Casio ou uma Texas, e hoje o episódio é precisamente dedicado a analisar a empresa que produz as últimas. Mas os produtos principais da Texas Instruments não se resumem a calculadoras. A empresa fabrica e vende semicondutores e tem fábricas em mais de 30 países espalhados pelos continentes americano, asiático e europeu. Para quem não sabe, semicondutores são componentes eletrónicos que servem como blocos de construção dentro dos sistemas eletrónicos atuais. Os semicondutores, geralmente conhecidos como chips, combinam vários transistores para formar um circuito eletrónico completo. A Texas Instruments tem um portfólio diversificado de produtos com diferentes aplicações, como amplificar sinais, gestão e transferência de energia, processamento de dados ou cancelar ruídos e assim melhorar a resolução do sinal. Este amplo portfólio inclui aproximadamente 80 mil produtos que são essenciais para quase todos os tipos de equipamentos eletrónicos. O negócio da empresa divide-se então em dois segmentos. O segmento analógico, que é o grande responsável pela receita, com um peso de 77% em 2021, e onde se encontram os semicondutores que são responsáveis por transformar sinais ou eventos da vida real em conjuntos de dados digitais para serem processados eletronicamente. E o segmento de sistemas integrados, mais pequeno, representa apenas 17% da receita e contém os dispositivos mais inteligentes, aqueles que são responsáveis pelo processamento específico da informação recolhida pelos sensores ou por outros semicondutores. Estes são chamados normalmente de microprocessadores ou processadores de sinais digitais. Independentemente do segmento, os produtos da empresa são mais requisitados nas áreas industriais, em setores como o aeroespacial, a automação fabril, o setor da medicina, seguidos da indústria da eletrónica pessoal e automóvel. A eletrónica pessoal, vocês já conseguem ter uma ideia de todos os dispositivos que usam hoje em dia um sem número de semicondutores, começando no telemóvel e acabando nos computadores. Já a indústria automóvel tem cada vez mais necessidade destes produtos, com o crescimento da digitalização de praticamente tudo dentro de um carro, mas também nos sensores colocados externamente, responsáveis não só pela segurança, mas também, por exemplo, pela iluminação. Algo importante também de perceber é que esta necessidade é transversal a muitas empresas, já que a Texas Instruments tem mais de 100 mil clientes e uma dependência dos 100 maiores a rondar os 60%. Geograficamente, a maioria da receita vem de fora dos Estados Unidos, sendo que o continente asiático e o continente europeu representam mais de 75% dessa receita. A Texas fechou o ano em dezembro, mas só daqui a umas semanas, no início de fevereiro, é que publica o relatório de 2022. Mas vamos olhar para o último trimestre e comparar os primeiros 9 meses de 2022 com o mesmo período de 2021. A receita cresceu de 13 para 15 mil milhões, o benefício operativo também cresceu, bem como os lucros líquidos. Também podemos ver que o número total de ações em circulação é inferior, e isto são tudo bons indicadores que nos dizem logo à partida que se trata de uma empresa e gestão de qualidade. Mas antes, convém confirmar o balanço, e os fluxos de caixa não vão os indicadores serem fruto de uma ginástica financeira. O balanço mostra-nos uma posição invejável, com dinheiro em caixa superior a 3 mil milhões de dólares, os ativos são muito superiores aos passivos e a liquidez total da empresa supera tranquilamente a dívida de longo prazo. Até agora, registro impecável. Os fluxos de caixa operativos também subiram em cerca de 300 milhões e reparem que existe um salto grande no CAPEX que convém investigar. A empresa alerta no relatório trimestral que parte desta despesa se deve ao incentivo fiscal aprovado nos Estados Unidos. Se não sabes, quer nos Estados Unidos, quer na Europa, foram aprovados pacotes monetários de incentivo à construção de fábricas de semicondutores, na tentativa de diminuir a dependência que muitos países têm sobre Taiwan. E a Texas tirou partido disso ao construir mais fábricas no país, podendo assim aceder a este incentivo fiscal. E não foi a única. A Intel, a Micron, a Samsung, todas elas
elas começaram a construção de novas fábricas para dessa forma também serem beneficiadas. Olhando para as indicações da empresa, é expectável que o CAPEX se mantenha elevado até 2025, com valores a rondar os 3,5 mil milhões de dólares a cada ano, e que a partir daí represente 10% da receita, e toma nota porque estes valores vão ser importantes mais lá para a frente. Quando olhamos para o resto das expectativas da empresa, vemos que, por exemplo, o dinheiro alocado à recompra de ações tem uma prioridade menor do que o dividendo pago aos acionistas. Isto significa que se no futuro, por algum motivo, os fluxos de caixa não suportarem ambos, as recompras deixam de existir. O que já vamos ver é uma excelente estratégia, sobretudo se as ações da empresa estiverem a valores muito elevados. Já vimos como funciona o negócio da Texas Instruments, já vimos como correu o último ano e agora vamos olhar para a última década para perceber a trajetória da empresa no que respeita a várias métricas financeiras. Por isso, os valores de 2022 vão ser uma estimativa que não devem andar muito longe dos valores oficiais, mas como ainda não temos acesso ao último trimestre, não existe a tal confirmação oficial. E os gráficos mostram-nos logo à cabeça uma linda tendência de crescimento, não só nos valores da receita, EBITDA e benefícios líquidos, como também nas margens bruta, EBITDA e líquida. O crescimento das margens significa que o EBITDA e os benefícios crescem mais rapidamente do que a receita, o que, como já devem saber, é demonstrativo de uma otimização da operação e de uma gestão eficiente. O número de ações está a diminuir a quase 2% ao ano e os dividendos a aumentar anualmente perto dos 16%. Nos últimos anos, o crescimento dos dividendos tem sido mais modesto, de apenas 8%, demonstrando assim que está a atingir uma percentagem dos fluxos de caixa considerável. O payout de 66% confirma isso mesmo. Apesar de seguro, o dividendo não pode crescer a esses valores. Já tínhamos visto que o balanço da empresa era invejável e agora confirmamos que foi sempre assim. Reparem como a gestão da empresa é fenomenal quando o retorno sobre o capital investido é superior a 40%. Isto significa que por cada euro investido na empresa, seja através de dívida ou património acionista, a empresa consegue gerar 45 cêntimos de retorno. E não existem muitas empresas no mundo com essa capacidade. Aliás, este é capaz de ser um daqueles unicórnios no setor onde, se compararmos métricas que vimos até aqui com a concorrência, vemos que claramente esta está a anos-luz da mesma. Os fluxos de caixa operativos mostram um crescimento constante, a 11% ao ano, desde 2013. Nos últimos anos tem crescido mais rapidamente, a 14%, mas o CAPEX tem acompanhado esse crescimento, como já tínhamos visto anteriormente. Assim que os fluxos de caixa livres crescem entre os 6% a 8% anualmente. E aqui eu chamo a vossa atenção para algo muito importante. Reparem como a empresa passou por um período onde pagava mais dívida do que emitia, para um período onde emite mais dívida do que paga. Primeiro, demonstra a ciclicidade da necessidade de capital por parte do negócio e segundo, devia disparar um alerta na tua análise. Porquê? Porque se emites mais dívida do que pagas, a mesma vai aumentar ao longo do tempo, aumentando assim a tua alavancagem. Mas, ao consultar a alavancagem da Texas, e aqui eu apenas considero o dinheiro em caixa, não uso toda a liquidez, é praticamente insignificante e dentro dos mesmos valores de há 8 anos. Porquê? Porque é verdade que a dívida mais do que duplicou desde 2016, mas quer o EBITDA que duplicou, quer o dinheiro em caixa que triplicou, acompanham essa diferença. E isto é uma ode à gestão. Inclusivamente, no relatório anual, a empresa mostra claramente quais são os seus objetivos e não podiam estar mais alinhados com os meus. O crescimento dos fluxos de caixa é o mais importante. Bom, já chega de puxar o saco ao CEO, vamos então estimar os próximos anos e perceber qual seria o valor justo para uma empresa desta qualidade. O primeiro, como sempre, é estimar o EBITDA. É perceber como é que os benefícios antes de juros, impostos, depreciações e amortizações vão crescer até 2032. E se até 2025 eu uso as estimativas dos analistas, nos restantes eu utilizo um valor um pouco abaixo da média histórica, mesmo sabendo que a empresa vai abrir novas fábricas e que de aí podem resultar mais receitas. Aliás, a empresa projeta para 2030 uma capacidade de gerar cerca de 34 mil milhões de dólares em receita. Não significa que os consiga fazer, mas serve de referência. Ora, o EBITDA
ronda normalmente os 50% da receita, o que segundo a minha estimativa aponta para uma receita projetada desse ano ligeiramente acima do valor que vimos. Pelo que é de alguma forma uma validação rápida que nos permite ver se a nossa estimativa está ou não alinhada com as previsões da empresa. Isto deixa-nos com um valor em 2032 de $210 que, a comprar a ação da empresa neste momento, resultaria numa valorização anual de 1,75%, algo nada atrativo. O segundo método trata de prever os fluxos de caixa da empresa no futuro e descontá-los ao momento atual, estimando assim um valor justo para esse capital. Como a perspectiva é de uma recessão em 2023, eu prevejo uma decadência nos fluxos de caixa referentes ao património acionista e depois uma normalização do crescimento para a média histórica de 9%. E este exercício devolve-me um intervalo de confiança para os três cenários, otimista, normal e pessimista, entre os 102 e os $145. Depois de ponderar cada um de forma arbitrária, o valor intrínseco de uma ação seria de $123. Por último, olhando para os múltiplos preço-benefício, os valores medianos da empresa apontam para as 21 vezes, que com um EPS estimado em 2023 de $7,93, dar-nos-ia um valor de $166. Já se usarmos o múltiplo médio da indústria a rondar as 16 vezes, então teríamos um valor a apontar para os $127 como algo justo para uma ação. Ora, é fácil de perceber que face aos métodos que usei, a empresa está bem acima do valor que eu gostaria para reforçar a minha posição. Para isso tenho de esperar que caia praticamente 30% face ao valor atual. Este é o preço a pagar por uma empresa com a qualidade e a estabilidade que vimos na nossa análise. Além disso, o futuro dos semicondutores traz ventos a favor da empresa, com crescimentos no segmento automóvel de 13% ao ano até 2030 ou em aplicações industriais a 9% ao ano para o mesmo período. Mesmo os componentes analógicos esperam um crescimento anual na casa dos 7%, pelo que vai ser difícil perder dinheiro com a Texas Instruments no longo prazo. Pelo que o timing de investir nesta empresa é meramente uma gestão de quanto risco estamos dispostos a correr. E tu, já conhecias a Texas Instruments? Não te esqueças de deixar a tua opinião na caixa de comentários. Esta semana foi um regalo para os índices, subidas por praticamente todo lado e muitas delas superiores a 2%. Quem também subiu foi o dividendo da Enterprise Product Partners em 3,2%. Por outro lado, a Vodafone começa a dar sinais da chegada de layoffs a grandes empresas aqui na Europa, com alguma indefinição ainda sobre se afeta Portugal ou não. Este cenário não é surpresa nenhuma, depois de já termos assistido a empresas como a Amazon, Meta, Salesforce e Twitter a terem feito o mesmo recentemente. O próprio Fundo Monetário Internacional já veio avisar de que ainda não vimos o impacto da desaceleração económica no setor laboral, assim que este não é um bom período para andares a trocar de empregos. No que respeita à valorização do portfólio, fechou a semana nos 25% e recebi $16 de dividendos neste mês de janeiro. Antes de fechar o episódio, alguns alertas para preparares a tua entrega do IRS de 2022. O primeiro é que se o teu agregado familiar mudou, tens até dia 15 de fevereiro para comunicar as alterações na página da Autoridade Tributária. E o segundo é que valides as tuas faturas no portal e-fatura até dia 25 de fevereiro para maximizar as tuas deduções à coleta. Se tens dúvidas sobre o que é o IRS ou como é que funciona, dá uma vista de olhos na playlist aqui do canal sobre o IRS, onde podes esclarecer muitas das tuas dúvidas. E é tudo por hoje. Apoia o canal deixando o teu like, segue-me nas redes sociais, Instagram e Patreon, onde subo mais conteúdo, e se queres receber uma ação gratuita, usa o código DIVIDEND na Trading 212. Podes encontrar os detalhes todos aqui na descrição deste vídeo. Eu desejo-vos uma excelente semana e bons investimentos.